Olá pessoal, hoje a gente vai aprender a como fazer uma sequência, uma fileira de cubos usando o GeoGebra, tá? Então espero que vocês gostem dessa aula, se inscrevam no meu canal, tá? Que é matemática para concursos militares, tá? Meu nome é Felipe, então vamos lá para a aula. Ó, você tem aqui, por exemplo, a janela 3D, né? A janela 2D, tá? E a janela de álgebra. A gente tem, para a gente construir uma fileira de cubos, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar primeiro de um controle deslizante, tá bom? E segundo, depois, de um cubo apenas, né? Então, por exemplo, você tem um controle deslizante e um cubo, você consegue transladar esse cubo por dado um vetor, tudo bem? Então, primeiro, eu vou criar um controle deslizante lá na minha caixa de entrada, tudo bem? E aqui criar aqui uma sequência de cubos transladados, tá? Uma fileira de cubos, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou aqui na caixa de entrada, primeiro eu vou criar um controle deslizante, tudo bem? Então, vou digitar o comando controle deslizante, ó, né? Aqui eu vou colocar um valor mínimo, que vai ser 0. O valor máximo que eu quero vai ser a quantidade máxima de cubos na fileira, que eu vou colocar 10, tudo bem? O incremento vai ser um valor natural, por isso eu tenho que colocar para ele crescer de 1 em 1. A velocidade aqui eu vou colocar qualquer um valor, vou colocar 4, por exemplo. O comprimento da barrinha do meu controle deslizante, vou colocar 200, que é o natural, né? O ângulo, vou colocar que é falso, que não é um ângulo, é um número natural, tudo bem? Vou colocar para ele aparecer na horizontal, a barra, né? Então, um true, certo? Vou colocar aqui para ele não animar a princípio, então vou colocar false. Tudo bem? Aleatório, vou colocar false. E aí eu criei aí um comando, um controle deslizante, tudo bem? Aqui está ele, ó. Né? E agora eu vou criar um vetor também, tudo bem? Criando um vetor que vai ser a direção para onde que eu vou transladar o cubo, certo? Então, vou colocar o comando vetor, tudo bem? E aí eu vou digitar o ponto, que vai ser 0, 1, 0. Então, por exemplo, transladar ou 0 ou 1, 0, 0. Vou colocar aqui 1, 0, 0, tá bom? Que é transladar em direção ao eixo Y, em direção ao eixo X, tudo bem? E aí aparece o comando em um vetor. Está o meu controle deslizante, certo? Esse controle deslizante vai me dar, por exemplo, a quantidade de cubos que vai ter na minha fileira. E aqui vai estar o meu vetor, tudo bem? Que vai ser para onde que eu vou transladar esses cubos, certo? Em primeiro lugar, eu vou criar um cubo, né? Que vai, como eu já disse, vai estar com a aresta no sentido no ponto 0, 0, no ponto 1, 0, 0, né? Que é sobre o eixo X. E o eixo de profundidade vai ser o eixo Y, tudo bem? Então, eu vou criar esse cubo aqui. Eu vou ter que fazer o quê? Digitar aqui no campo de entrada o comando cubo, tudo bem? Quando eu digitei o comando cubo, ele me deu todas as opções de comando que começam com a palavra cubo. Então, aqui, por exemplo, vou selecionar esse terceiro aqui, ó, onde seleciona ponto, ponto, direção. Esses dois pontos aqui que eu vou colocar são eles que vão delimitar a aresta do meu cubo, tudo bem? E a direção delimita o eixo de profundidade. Ou seja, se você quer que, por exemplo, que os cubos fiquem na vertical, você vai digitar o eixo de direção Z, tudo bem? Vai determinar a altura. Então, aqui você vai ter o quê? Vou colocar aqui os dois pontos, que são 0, 0, 0, que é a origem, tudo bem? E o outro ponto como sendo sobre o eixo X, que é 1, 0, 0. Tudo bem? E aqui eu vou colocar o eixo Z, que é o eixo da altura, para delimitar a profundidade, certo? E aí eu pressiono Enter e ele me deu o meu cubo. Tudo bem? Certo? Agora, repare o seguinte. Quando eu usei o comando para mim transladar esse cubo em direção ao vetor, o que eu faço? Ó, vou aqui, uso o comando transladar, tudo bem? Ó, certo? Seleciono o objeto, que vai ser o cubo, que ele chamou de B, tudo bem? E o vetor, que ele chamou de U. Então, quando eu criei, por exemplo, usei esse comando, ele imediatamente transladou o objeto. E aí, ele transladou uma vez esse cubo,
certo? Então, transladando uma vez esse cubo, eu obtenho o cubo B1 através da transladação através do vetor U, tudo bem? Então, obtive o cubo V1. Só que eu quero transladar, criar o quê? Uma sequência de objetos transladados. Eu não quero transladar apenas uma vez, eu quero transladar várias vezes, né? Então, eu quero criar aqui uma sequência de objetos, certo? Então, eu vou ter que usar o quê? O comando sequência. Para isso, eu vou lá na minha caixa de entrada e uso o meu comando sequência, como vocês verão. Agora, como é que eu faço para criar, por exemplo, uma sequência de objetos transladados? Bem, uma sequência de objetos transladados, o que eu vou fazer? Eu vou aqui na caixa de entrada e colocar o comando sequência, tudo bem? E aí, usando o comando sequência, aqui eu vou no comando expressão, tá? Porque os outros comandos são tudo para sequências numéricas. Como aqui eu quero uma sequência de cubos, eu vou aqui na expressão, e no lugar da expressão eu uso o comando transladar, tá? Ou seja, eu vou transladar esse cubo B1, tudo bem? Objeto transladar, no lugar da expressão eu uso o comando transladar, seleciono a opção transladar objeto vetor, tá? O objeto vai ser o cubo B1, tá? Não, vai ser o cubo B, né, no caso aí. O vetor vai ser um múltiplo do vetor U, né? Porque eu quero transladar, sei lá, esse vetor, esse objeto, esse cubo, várias vezes usando o vetor U, né? Então vai ser o múltiplo do vetor U. Então aqui eu vou criar uma variável que vai ser I vezes o vetor U, tudo bem? Certo? E aqui essa variável vai ser I, tudo bem? O valor inicial dela vai ser 0 e o valor final vai ser o quê? O meu comando A, tudo bem? Porque vai ser aqui, nesse comando A, que eu quero delimitar, por exemplo, o número de sequências que vai ter, o número de cubos que vai ter na minha sequência, certo? Então aqui você vai ter o valor A, tudo bem? E aí ele criou, eu pressiono Enter e ele vai me dar a sequência de cubos. Agora, então, usando esse comando sequência, ó, já tive essa sequência aqui, ó, né? Já me deu para A igual a 0, eu já tinha esses dois cubos. Se eu aumentar o valor do A, ó, o que acontece? Aumenta a sequência de cubos, ó, na janela 3D. Tudo bem? Ó, certo? Aumentando o valor do A, a quantidade de cubos vai aumentando. Ó. Vai até no máximo 10, né, que é a quantidade de cubos que é o meu parâmetro A. Tudo bem? Obtendo essa quantidade de cubos, ó, o que acontece? Eu posso agora fazer essa quantidade de cubos crescer na direção do eixo Y, né? Então, ou seja, para obter um quadrado, tudo bem? Para obter um tapete de cubos, né? Porque por enquanto eu tenho uma fileira. Para mim obter um tapete de cubos, ou seja, para mim obter um retângulo formado por cubos, eu vou ter que fazer crescer essa fileira em sentido da outra direção. Então, como é que eu faço? Bem, como é que eu faço para fazer isso? Ó, eu vou aqui no meu comando de entrada de novo, vou criar um outro controle deslizante que eu vou chamar de B, tá? Esse controle deslizante vai me dizer quantos cubos eu quero que esteja na vertical, tudo bem? Então, para cobrir o plano ali, tudo bem? Então, vamos lá. Controle deslizante, ó, vou usar o comando controle deslizante, o mínimo vai ser 0, o máximo vai ser 10, a mesma coisa que eu coloquei no antes, tudo bem? Então, o incremento vai ser 1, a velocidade eu vou colocar como 4, o comprimento como 200, tudo bem? O comprimento da barrinha. O ângulo, vou colocar como falso, que é falso, tudo bem? A horizontal, vou colocar como true, aí vai aparecer na horizontal. A barrinha, tudo bem? Animar, vou colocar como false, porque eu não quero que ele anime, por enquanto, o controle deslizante. E o aleatório eu vou colocar como false. Então, aí ele me criou um comando C, que eu chamei de C aqui, tudo bem? Então, aqui está ele. Agora, eu vou criar um vetor, que vai ser o vetor vertical.
né? Então, vamos lá, vetor vertical. E aí, vou selecionar um ponto que vai ser sobre o eixo Y. Então, vai ser 0, 1, 0. Tá? Tudo bem? Criando um vetor. E agora, o que eu faço? Eu vou transladar essa lista de cubo que eu criei, que eu chamei de L1, tá? Que está sobre o eixo X. Vou transladar ele em direção ao eixo Y, ou seja, em direção ao vetor V, que é o vetor 0, 1, 0. Então, vou criar uma sequência de blocos transladados, tudo bem? Então, aí vou usar o comando sequência. No lugar da expressão, eu quero transladar a lista de cubos que eu criei. Então, vou usar transladar objeto vetor. No lugar do objeto, eu coloco a lista, que eu tenho um L1, tudo bem? No lugar do vetor, eu vou criar uma variável para transladar, por exemplo, várias vezes no sentido de V. Então, vai ser um J vezes V, tá? E aí, essa variável, a variável J, vai começar no valor inicial 0 e vai terminar no valor inicial C. Tudo bem? E aí eu pressiono Enter e ele me dá, por exemplo, aí a variável. Aqui está a minha lista transladada. E aumentando a quantidade de C, eu aumento a quantidade dessa lista transladada no sentido do eixo Y. Tudo bem, gente? Ó. Diminuindo aqui, ela diminui, e aumentando, eu aumento. Então, ou seja, é como se fosse, por exemplo, um plano, tá vendo? Uma parte do plano dividida com vários cubos, ó. Né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, onde a gente vai aprender mais coisas sobre a janela 3D, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, gente.